Tudo bem, pessoas? Bom, para nossa aula de hoje, vamos falar de propriedades coligativas, especificamente sobre ebulioscopia e crioscopia, beleza? Se você perdeu, tem uma outra aula anterior a essa que eu falo de tonoscopia e da propriedade específica pressão de vapor, tá bom? Mas hoje é ebulioscopia e crioscopia. Bom, só recordando propriedades coligativas, a gente está falando da alteração nas propriedades de uma solução, ou seja, uma mistura homogênea, quando comparada com o solvente puro. E essas alterações, né, das propriedades, elas são observadas por causa da quantidade de soluto adicionado a essa solução. Não depende de qual soluto eu coloquei, apenas da quantidade de soluto, beleza? Bom, ebulioscopia, né, vai ser uma alteração na temperatura de ebulição. O que acontece com a temperatura de ebulição? À medida que a gente adiciona soluto, a temperatura de ebulição aumenta, ok? Então, se eu comparar a solução com o solvente puro, a solução sempre vai ter uma temperatura de ebulição maior. E eu coloquei aqui, olha, quanto maior o número de partículas, maior a temperatura de ebulição. Olha nessa tabelinha, acompanha comigo. Água pura, ela ferve a 100 graus. Mas e se eu começar a colocar açúcar nessa água? Se eu colocar, olha para você ver, 0,01 quilo de açúcar. Quantidade de matéria, mol por quilo de água. Olha a pressão, a temperatura de ebulição, já variou. Coloquei agora 0,2, a temperatura sobe mais um tanto. 0,8, a temperatura sobe mais um tanto. Bom, e essa imagem, esse gifzinho, o que tem a ver, professora? Pessoal, isso é só um exemplo, né, para você associar aí ao seu cotidiano, só porque o bonequinho tá comendo macarrão, tá bom? O que acontece? Se você vai ferver água para colocar, para cozinhar um macarrão, tem pessoa que fala assim, não, tem que colocar sal na água para cozinhar o macarrão. Se você colocar sal na água, essa água vai demorar um certo tempo a mais para poder ferver, ok? Ela vai ficar numa temperatura maior, vai cozinhar o macarrão mais rápido, porém ela vai demorar um pouco mais para começar a ferver, tá bom? Lembra que para cozinhar o alimento a gente quer a água numa temperatura muito quente. A água demora um pouco mais para ferver, mas cozinha o alimento mais rápido, já que ela vai estar a uma temperatura maior. E a crioscopia? O que é a crioscopia? É o estudo da diminuição da temperatura de congelamento. Aqui a gente está falando do congelamento, é a mudança do estado líquido para o estado sólido, tá bom? Se eu comparar a solução com o solvente puro, a solução ela vai demorar mais tempo para poder congelar, para poder chegar no estado sólido. Então a gente vai ter uma diminuição da temperatura de congelamento. Gente, temperatura de congelamento, em termos de números, é o mesmo valor da temperatura de fusão, tá bom? Então, para a gente guardar, quanto maior o número de partículas de soluto, menor a temperatura de congelamento. Bom, o que a gente pode tirar com isso daqui? Também coloquei exemplozinho do cotidiano. Você vai na festa, a bebida tá lá toda quente. Colocar só no gelo ainda vai demorar para poder gelar. O que você pode fazer? Nesse gelo, você joga um pouco de sal. E esse gelo vai derreter. Só que quando ele derreter, ele vai estar numa temperatura menor do que 0 graus.
que é a temperatura de fusão da água. Então, como ele vai estar, essa solução vai estar mais fria, ela vai conseguir resfriar mais rápido as bebidas, tá bom? Então, se a gente não quisesse que o Olaf derretesse, era só jogar sal no Olaf, porque aí a temperatura de congelamento ia ficar menor, tá bom? Bom, para a gente pensar, por que a água dos radiadores em lugares frios não congela? Bom, se a gente parar para pensar em lugar que está fazendo muito frio, a gente sabe que chegou a menos 15 graus. Poxa, mas a água congela 0 graus. Então, por que a água dentro do radiador do carro não congela? Porque eles adicionam essa substância aqui, que é o etileno glicol, formando uma solução e abaixando essa temperatura de congelamento, tá bom? Ficando mais difícil aí essa 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 água congelar lá dentro do radiador, tá bom? Coloquei aqui alguns outros exemplos, né? Em lugares onde neva, o pessoal joga sal em cima da neve para essa neve poder derreter, tá bom? Se a gente pensa assim, em lugares muito frios, a água do mar não congela. Por que ela não congela? Porque a água do mar, ou vai ficar muito mais difícil essa água congelar, né? Porque ela tem uma quantidade de sal enorme dissolvida nela. Mesma razão pelas quais os perfumes também não congelam, tá bom? Porque eles são soluções com uma alta concentração de solutos, beleza? Então, só para a gente ver isso aí num gráfico, né? Nesse gráfico aqui a gente tem estado sólido, a gente vai ter aqui estado líquido e estado gasoso. Então, o que a gente observa? A água pura, essa curva aqui preta, vai ter uma determinada temperatura de fusão, uma determinada temperatura de ebulição. Quando eu vou formar uma solução, o que eu tenho? Um abaixamento, olha para você ver, comparando aqui, olha, uma mesma pressão. Essa seria a temperatura da água pura. Já na solução, olha o que acontece, abaixou a temperatura de congelamento. Essa azulzinha aqui é a solução mais concentrada ainda. Então, a temperatura de congelamento abaixou mais um tanto. Só que o que aconteceu com a temperatura de ebulição, que marca a passagem do líquido para o gasoso? Para a água pura, ela estaria aqui. Mas, à medida que eu vou aumentando a concentração das soluções, essa temperatura de ebulição, ela vai subindo, tá bom? Então, quanto maior o número de partículas numa solução, maior a temperatura de ebulição, menor a temperatura de congelamento. Ok, gente, essa era a aula de hoje, espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido o conteúdo, tá bom? No mais, fiquem bem e até a próxima.